se você for muito sincero, não pra gente, mas pra quem tá na base do mercado de trabalho, o cara que tem um emprego horroroso, que trabalha 12 horas por dia, que tem um patrão lixo, que mora numa favela e pega 3 horas de ônibus por dia, pra esse cara, ser mendigo é materialmente mais confortável. Me Entendeu? parece uma vida não tão difícil assim, se você pode comer 100% do tempo. É uma vida e dormir. difícil, é uma vida dolorosa, mas, cara, a vida dele já era difícil e Já é uma dolorosa, bosta. entendeu? Se o cara tem assim, não, eu tenho uma empresa, eu tenho uma família estabilizada, eu tenho uma casinha pra morar, alugadinha, mas com dignidade, eu tenho um emprego que é duro, mas que não é... Aí, talvez ser mendigo não seja uma boa escolha, se a gente puder falar assim. Mas o cara que tá lá no fundo do poço do mercado de trabalho, trabalhando mal, sofrendo muito, cara, às vezes ser mendigo é um escape. O cara vai ter uma vida mais simples, o cara acorda a hora que quer, dorme a hora que quer. Ele tem que... Só que é o problema? Ele tem que abrir mão de tanta coisa interna nele pra ele aguentar essa vida, que existe verdadeiramente uma miséria emocional, espiritual, de alma, sabe, de psicológica até. O cara tem que... Eu tentei pedir esmola, certo? Cara, é a coisa mais humilhante que eu já vivi na minha vida. Você tem que estender a mão pra pedir dinheiro pra alguém na rua, cara, é pior que a morte. Só que pros caras que estão lá, não parece pior que a morte. Eles estão pedindo tranquilamente. Já acostumaram. O que aconteceu no interior de um cara desse pra ele acostumar com isso? Pra ele não se sentir mais tão humilhado? Tem que existir um processo de racionalização ou um processo, às vezes, de despessoalização. O cara tem que acreditar que ele nunca mais vai conquistar nada na vida, que ele nunca vai merecer nada, sabe? Faz sentido. E aí o cara, ele tem, pra ele se adaptar a esse processo pra não pirar, porque eu ia pirar, se eu ficasse mais tempo ali, eu ia pirar, porque... Quanto tempo você chegou a Foi ficar? foi o casamento, virando mendigo, olha que conversa. Né? Que loucura. Pior jeito, Cara, né? por isso que eu acho que é uma das coisas que torna o livro interessante. Caralho, o cara realmente foi lá pra viver Pois é. Porque assim, eu queria... a parada. A minha ideia não era sentir a mendicância, sabe? Esse negócio de contar a minha história, eu senti o que é. Porque assim, eu tentei experimentar um pouco disso pra poder entender um pouco melhor a situação. Mas o livro não é uma narrativa da minha experiência na rua. Porque eu queria ser um observador neutro. No sentido de que eu não queria ser um outsider, um perigo, um risco. Que eles olhassem, tem um cara ali que tá vendo a gente. Eu só queria poder sentar e passar desapercebido na paisagem. Essa era a minha ideia de tentar... Qual foi a primeira coisa que você, quando você tava lá inserido como um igual, né, a eles, qual foi a primeira coisa que você falou? Caralho, quando eu tava entregando sopa eu não tinha percebido isso. Eu não percebia que, assim, a diferença me ensinou muito. A diferença entre eu e eles, assim. Porque há uma semelhança, que é o primeiro choque, quando você percebe que, pô, o cara é igualzinho a mim, tá ligado? A gente imagina o cara como parte da paisagem, assim, mas o cara é um ser humano igual a mim. E é muito estranho, porque você começa a ver os caras como indivíduos. E parece uma bobagem, parece um truísmo, né? Ver o cara como um indivíduo. Só que assim, deixa eu contar uma história que eu conto no livro bem rápida. Tinha uma senhora que ela não conhecia a mãe. Aliás, não conhecia o pai, biológico. E ela foi atrás do pai biológico. Não sabia quem era. E descobriu que o pai tava na rua, pedindo esmola. E encontrou o pai, o que é que se faz? Ela fez, né? Levou o pai pra casa. Chamou o pai no meio da rua. Me abandonou e tal, mas, pô, o cara tá pedindo esmola no meio da rua, é uma situação que ninguém quer viver, né? Então, isso mudou muito ela. Porque ela não conseguia mais não ver os velhos na rua. Porque um dia ela viu e era o pai dela, tá ligado? Então, com o tempo, ela levou outro velho pra casa dela, da rua. E levou outro. Quando ela tinha 2 irmãs, e fez um abrigo pra idosos de rua, certo? O que eu quero dizer com isso? O primeiro contato com esse tipo de experiência é um choque de humanidade. Você entendeu? Puxa, existem seres humanos, tão seres humanos quanto eu, que não são só pobres, são gente, entendeu? Não são só mendigos. O cara tem uma história, tem uma família, teve uma criação, tem experiência de vida, tem ideias, tem sonhos, quanto eu. E essa é uma primeira coisa que choca nesse primeiro momento. Num segundo momento, é perceber as diferenças entre você e eles. Minha primeira noite na rua foi dia 2 de janeiro, quando eu pisei na Praça do Ferreira. Tu dormiu na rua alguma vez? Cara, dormir... Eu não fiz muito, porque eu não ia aprender nada dormindo. Eu ia dormir e acordar. Mas você passava a noite na rua? Mas eu passava a noite na rua. Eu Tá. deitava no banquinho e ficava lá. Quando todo mundo meio que dormia, aí eu ia embora. Porque eu cheguei a tentar dormir uma vez assim, mas é difícil. É uma merda dormir, né? É meio lugares difícil. escuros. A Praça do Ferreira é com boa, medo, porque né? o banquinho não é tão duro, o banco é muito velho, então ele dá uma maciada. Entendi. E ele dá uma entradazinha assim, você fica meio, sabe, meio protegido assim. Só que psicologicamente é horroroso. Seria assustador, né, mano? Não é tão... Aí que você acorda com alguém te apalpando. Não, né? é uma loucura. E os caras... não, mas, cara, você tem que ter esse tipo de medo mesmo. Ou morto, ou esfaqueado, ou não acorda mais. Ou roubaram brabo. tudo que Eu você não, tinha. eu não ia conseguir dormir nunca ali. De jeito, assim, eu dormir mesmo, descansar, apagar. É horroroso. Mas onde é que tava o meu raciocínio? Assim, eu tava... Primeira noite, eu sentei, como no bom filme de Velho Oeste, e sentei de costas pra uma parede, né? Fiquei assim de costas pra parede e tal.
pra poder ver tudo que tá acontecendo. Cara, morrendo de medo. Achava que ia morrer a qualquer momento, assim. Desesperado. Que ideia ridícula que eu fui ter. Que porcaria, vale a pena morrer pra escrever um livro? Não vale, eu me matar aqui. Como é que eu vou explicar pro Andreasa pra sustar o contrato da Record? Porque eu não vou fazer mais essa parada. Que coisa idiota que eu inventei pra minha vida. Né? Fiquei lá desesperado. Só que assim, o pessoal que estava à minha volta pra cá, gente brincando ali. E eu comecei a pensar, por que é que só eu tô maluco aqui? Por que só eu tô pirando? Por que só eu tô freaking out, né? Cara, eu tentei pensar, o que é que tem de diferente em alguém tão igual para que a nossa experiência sentada aqui na rua seja tão distinta, né? E isso é uma coisa que me ajudou muito a tentar entender esse processo. O que é que acontece no interior de um cara desse, no espiritual, no emocional, no psicológico, para que ele consiga se adaptar à rua? E essa é a desgraça. É que o cara se troca pelo pão, entendeu? O cara tem que trocar algo da humanidade dele, senso de propósito, de conquista, de higiene, de individualidade, de segurança, entendeu? O cara tá acostumado a dormir ao ar livre, sem uma proteção de tijolo em volta dele. O cara tá acostumado a nunca conquistar nada, nunca merecer nada. Tudo é dado, tudo é ofertado, é oferecido. Há um paternalismo jogado sobre ele ali. Ele não é acostumado a ter uma identidade social, entendeu? Porque assim, você tem seu Facebook, você tem seu Instagram, você tem as roupas que você escolhe, tem um jeito de falar, tem um jeito que você usa o seu cabelo. Você consegue montar uma persona que, dentro de certos limites, representa quem você é pros outros. Eles não têm, eles são mendigos, ponto, acabou. O cara não tem personalidade, ele não tem pessoalidade. Não? Eles não... Assim, si, pra sociedade, assim. Eu não sei É qual muito é a difícil, particularidade do mendigo que eu comprei um café da última vez. É só um mendigo, ele é isso, ele é um mendigo. Ele, sabe, é tudo que ele tem pra ser pra sociedade. Entendi. E o cara se colocar nessa posição é muito humilhante. Você ser o cara que as pessoas sempre vão passar pro outro lado da calçada. E que, cara, tem que passar pro outro lado da calçada. Você não sabe o que tá vindo ali, entendeu? Mas você é o cara que as pessoas sempre vão passar pro outro lado. Você é o cara que as pessoas sempre vão virar a cara. Você é o cara que as pessoas sempre vão... Depende o quão mal vestido você tiver, né? Mas geralmente tá na rua, o cara que dorme na rua sim. não vai estar muito bem arrumado, assim, né? Nem muito cheiroso. Será que existem uns profissionais, uns mendigos muito bons, assim? Tipo, eles vivem na rua, mas ninguém sabe que eles são mendigos. Geralmente não vivem na rua. Se é assim, mendigo que trabalha, é isso? Talvez. Em São Paulo, que eu consegui ler, de gente que trabalha, tem um emprego normal, tem uma casa, só que ele trabalha em um lugar tão distante e os custos de passagem são tão altos que ele tem um emprego, mas ele dorme em algum lugar na rua perto do trabalho. Que ele não tem como pagar um hostel, alguma coisa, um hostel. Então ele dorme na rua, mas tem uma casa que ele quer voltar muito, mas ele não consegue viver esse trânsito de trabalho. Às vezes Nossa, isso aí mata muita gente. É loucura, né, assim. Aí o cara só volta pra casa no fim de semana e tal. É uns negócios bem doido, assim. Tem que tomar banho no trabalho. Nossa, que loucura. Deve ter tantas realidades, né, mano? A gente não conhece, né? a gente fica confortável aqui nas nossas quatro paredes, né? Sim. E, porra, tem o cara que tá dormindo no chão, na rua. Para não pagar passagem, bizarro. Porque, é difícil.